Olá, eu sou Alcides Campelo e venho apresentar a coluna sindical do jornal Poder Popular Pernambuco, que tem por objetivo discutir sobre o mundo do trabalho e o sindicalismo, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O tema de hoje, a paralisação dos entregadores de delivery. Esses trabalhadores, bastante precarizados, recentemente organizaram um movimento nacional de paralisação para reivindicar seus direitos. Isso ocorreu no dia 1º de julho. Ficou conhecido como Break dos Apps. Agora, no dia 25 de julho, está prevista a segunda edição desse movimento, a nível nacional de paralisação, que é o segundo Break dos Apps. Os trabalhadores de aplicativo de delivery estão reivindicando direitos, normal como qualquer outra categoria de trabalhadores. E estão aí entre as reivindicações melhores condições de trabalho, equipamentos de proteção individual, devido principalmente à pandemia do novo coronavírus, bem como a melhor remuneração. O que existe hoje entre esses trabalhadores é o que é chamado de gamificação, ou seja, que vem da palavra game, de jogo, que tem a ver mais ou menos assim. A cada entrega ele vai sendo avaliado. Você que já fez algum pedido de delivery, já viu o entregador falar assim: por favor, avalie bem a entrega. Por quê? Porque é a partir daí que ele vai conseguir melhor a sua remuneração. Então, não basta o seu esforço diário. Ele tem que ser recompensado por níveis de avaliação. E isso cria uma lógica cada vez mais de competição, de concorrência e de esforço sobrenatural, não apenas para a entrega em si. Imagine um trabalhador que passou 8, 10, até 12, 14 horas no dia. Na sua última entrega tem que estar lá com um sorriso no rosto para servir bem o cliente, do qual ele não tem relação nem com a empresa que ele entregou e um nível frágil de relação com as empresas entregadoras. Então isso é o que fragiliza essa relação desse trabalhador. E aí ele não consegue os direitos trabalhistas previstos na carteira de trabalho. Se ocorrer um acidente de trabalho, esse trabalhador fica prejudicado, porque não vai ter aí o auxílio-doença, por exemplo. O rol de reivindicações desses trabalhadores é o mínimo necessário nos tempos atuais. O autor, professor e sociólogo Ricardo Antunes, escreveu um livro recentemente chamado Privilégio da Servidão. Esse livro retrata muito bem a realidade desses trabalhadores, porque nos tempos atuais muitos dizem esse é o empreendedorismo, e é colocado a romantização, a glamorização da precarização do trabalho. E aí esteja feliz por estar trabalhando. Por isso uma ideia parecida aí com um privilégio de estar servindo, de estar numa lógica de precarização, de exploração de trabalho. Exploração essa cada vez mais modernizada, com os avanços da força produtiva, porém com atraso brutal nessa relação de produção. O que remete muito à época que Karl Marx escreveu, por exemplo, o livro Capital, e quando ele aborda sobre remuneração por peça, o que seria o caso muito parecido dos trabalhadores de entrega de delivery, que ganham por cada entrega, para cada comida que ele entrega. E uma frase muito marcante de um dos líderes do movimento, que falou assim: é tortura passar fome carregando comida nas costas. Você consegue imaginar essa realidade de trabalho? E que estão expostos aí a sol, a chuva e com baixa remuneração para entregar a comida para a gente. Então, essa nova relação é muito parecida, por exemplo, com o Airbnb, com o Uber, e ficou conhecido também com o chamado a uberização. E essas relações tecnológicas vêm no serviço público também, no serviço privado, em todas as áreas. No judiciário, por exemplo, é a tal da pejotização, que tem a ver com o processo judicial eletrônico, por isso esse nome, pejotização. E no banco, hoje você tem uma agência bancária no seu aparelho telefônico. Você conversa com seu gerente, você faz transferência, só não faz, evidentemente, um saque do dinheiro. Mas tudo mais você pode realizar. E isso tem intensificado cada vez mais tanto o processo de demissão, bem como a intensificação do trabalho. E aí o trabalhador não tem o direito ao chamado a desconexão do trabalho. Cada vez mais ele está entrelaçado entre o trabalho e a sua vida pessoal. Ele não consegue desvencilhar disso. E o que gera cada vez mais um adoecimento psíquico e emocional.
A chamada doença do século, por exemplo, é a ansiedade. E tem a ver muito com essa relação cada vez mais intensa da comunicação, do WhatsApp, das redes sociais, cada vez mais exigindo da subjetividade do trabalhador e da entrega. Aquela ideia de vestir a camisa da empresa, hoje não é mais só vestir a camisa, é você viver, respirar a empresa, porque você não consegue se desconectar. Esses trabalhadores estão passando aí por 10, 12, 14 horas, muitos deles dormem na rua, porque andaram tanto durante o dia para fazer as entregas que não tem mais força. Muitos deles entregam com bicicleta. E eles não têm mais força para voltar para casa e preferem dormir na rua para poder continuar no outro dia a jornada de trabalho. É uma imensa precarização do trabalho. É preciso que a gente apoie esse movimento, esse segundo dia de paralisação, que é o dia 25 de julho, no sábado agora. Porque é uma categoria extremamente explorada e devemos ter a união, a unidade entre os trabalhadores, principalmente entre aqueles mais explorados. E é por isso que a Unidade Classista, a União da Juventude Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, o Coletivo Minervino de Oliveira e o Ana Montenegro, todas essas entidades estão juntas apoiando esse movimento. Faça você parte desse movimento também. Apoie a greve dos entregadores de delivery. Então, dia 25, não peça nenhuma comida. É isso. A gente encerra por aqui mais uma edição da coluna sindical do jornal Poder Popular Pernambuco. Agradecemos a sua participação.